Irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal Sobrenatural Católico. Neste vídeo vamos continuar abordando a narrativa da história de São João Maria Vianney, parte 2. Prossigamos. São João Maria Vianney, parte 2. Chegamos ao tempo do trabalho sobre-humano, quando o padre Vianney passava a maior parte do dia no confessionário. Chegada a noite, apesar de sentir-se esgotado, não se deitava sem antes ler algumas páginas da vida dos santos. Essa era a hora que ele aproveitava para se flagelar de espaço em espaço com sangrentas disciplinas. Feito isso, estendia-se sobre a pobre cama e procurava dormir. Já ia querendo dormir quando, de repente, era tirado de seu repouso por gritos macabros, com vozes e golpes aterradores. Poderia-se dizer que a porta da casa estava sendo feita em pedaços na base de violentas marretadas. De repente, sem que nem se movesse um ferrolho, o cura d'arte percebia com horror que o demônio estava junto com ele. O santo contava meio brincando e meio sério. Eu lhe dizia que não entrasse, mas ele entrava do mesmo modo. A tétrica festa ia começar. O espírito do mal permanecia invisível, porém sua presença se deixava sentir. Derrubava as cadeiras, sacudia os pesados móveis do quarto e gritava com voz aterradora: Vianney, Vianney, comilão de batatas. Ah, ainda não estás morto. Não me escaparás. Às vezes, imitando os animais, grunhia como um urso, uivava como um cachorro e, atirando-se sobre as cortinas, as sacudia com violência. Outras vezes, conta o irmão Atanásio, conforme suas próprias recordações e os relatos de Catarina Lassagne, o demônio imitava o ruído que faz o martelo quando se cravam pregos na parede ou quando se rola um tonel com arcos de ferro. Tocava tambor sobre a mesa, sobre a estufa e sobre o pote d'água. Cantava às vezes, com voz áspera, e o cura d'arte nos dizia zombando: o Grapim tem voz muito feia. Também sentia como se lhe passassem a mão pelo rosto, ou como se ratos lhe corressem pelo corpo. Certa noite, ouviu o ruído de um enxame de abelhas. Levantou-se e acendeu a vela. Foi correr a cortina para espantá-las, mas não viu mais nada. Outra vez o demônio experimentou tirá-lo do leito, atirando-lhe a sua pobre cama ao chão. O padre Vianney, mais assustado do que nas outras vezes, fez o sinal da cruz, e o demônio o deixou tranquilo. Certa noite, pouco depois de ter deitado, notou que a cama, normalmente tão dura, estava se afundando como numa cama super confortável, luxuosa e macia. Ao mesmo tempo, uma voz irônica repetia de forma a tentar excitá-lo: Eia, eia, vamos, vamos, e com outras palavras irrisórias induzia-o à sensualidade. O padre Vianney benzeu-se e tudo cessou. Engenhoso em inventar trapaças macabras, o espírito das trevas parecia multiplicar-se ou correr por toda a casa. No quarto, um bando horrendo de morcegos pousava nos vidros e se prendiam às cortinas da cama. No sótão, durante horas a fio, parecia passar um rebanho de ovelhas por sobre o quarto. No refeitório, ouvia-se o ruído como que de um cavalo que tivesse subido ao teto, para de lá cair com as 4 ferraduras sobre o pavimento. As faças infernais cansaram o pobre cura d'arte, porém nunca o abateram. Apesar das terríveis insônias, quando no relógio da torre soavam a meia-noite, o padre Vianney pensava nos seus penitentes que se renovavam sem cessar e que o estavam esperando na igreja. Levantava-se imediatamente e dirigia-se à igreja, mas à custa de que esforços? Costumava vir aos nossos ensaios de canto para nos animar, diz uma das paroquianas. Algumas vezes chegava muito pálido. Perguntávamos se estava doente. Não, respondia, mas o Grapim me fez tantas que esta noite não dormi. Às vezes,
O sinistro companheiro fazia péssima companhia ao padre Vianney. Um dia, conta o missionário, o senhor cura, fazendo-me subir a escada à sua frente, me dizia: "Ó, meu amigo, isto agora não é como ontem. Lá era o demônio que subia diante de mim. Disse-ia que calçava botas." Numa manhã de dezembro de 1826, muito antes de amanhecer o dia, o cura d'Ars partiu a pé para Saint-Trivier, onde ia pregar os exercícios do jubileu. Caminhava rezando o rosário. Em torno dele, o ar estava cheio de luzes sinistras, a atmosfera como que abrasada, e de cada lado do caminho os arbustos lhe pareciam de fogo. Era Satanás, que, prevendo os frutos felizes que o padre Vianney iria produzir nas almas, seguia-lhe os passos, envolto no fluido ardente que o atormentava. Fazia isso para atemorizá-lo e desanimá-lo. Ele, porém, continuava o seu caminho. O cura d'Ars, que silenciava todas as coisas capazes de lhe renderem elogios, referia com prazer, até mesmo na igreja, durante o catecismo, as trapaças que o demônio lhe fazia. Sabemos que era incapaz da mais leve mentira e que, apesar de seu trabalho extenuante, conservou sempre o mais perfeito domínio de si mesmo. Entretanto, mais de um, mesmo entre os seus familiares, teria podido exigir outras provas, além de suas palavras e do testemunho já longínquo do carroceiro Vertieri. O padre Raymond, que durante 8 anos foi seu auxiliar, e o padre Tocaner, que o foi 6 anos, não ouviram jamais os ruídos extraordinários. "Escute o grapim", dizia algumas vezes o padre Vianney ao padre Raymond, mas em vão este aguçava o ouvido. Porque só o cura d'Ars percebia os ruídos. Era porque as vexações do inimigo só visavam a ele. Contudo, em circunstâncias excepcionais, outras pessoas dignas de todo crédito puderam comprovar por si mesmas as infestações do inimigo. Lá por 1820, o padre Vianney tinha levado de sua igreja para a casa paroquial um velho painel que representava a Anunciação. O quadro estava pendurado junto à escada. Então Satanás encolerizou-se contra aquela simples imagem e cobriu-a de imundícies. Tiveram que tirá-la daquele lugar. Afirma o padre Monin. Muitos foram testemunhas de tão odiosas profanações, ou ao menos puderam ver sensíveis sinais delas. O padre Renard diz ter visto aquela pintura indignamente manchada. A figura da Virgem não podia ser mais reconhecida. Margarida Vianney ia de vez em quando visitar o Santo Irmão. Durante uma das noites que passou na casa paroquial, ouviu o cura d'Ars sair do quarto antes da hora para ir à igreja. Poucos momentos depois, conta ela mesma, ouvi perto da minha cama um estrondo muito violento, como se 4 ou 5 homens despedaçassem com golpes fortíssimos a mesa e o armário. Tive medo. Levantei-me, acendi a luz e vi que tudo estava em ordem. Pensei que talvez estivesse sonhando. Deitei-me novamente e apenas estava na cama quando o barulho se renovou. Desta vez foi muito maior. Vesti-me a toda pressa e corri à igreja. Quando meu irmão voltou para a casa canônica, contei-lhe o que se tinha passado e ele me respondeu: "Ó, minha filha, não há por que temer. É o demônio. Nada pode contra ti. A mim também me atormenta. Algumas vezes me agarra pelos pés e me arrasta pelo quarto. Faz isso porque converto almas para Deus." A senhorita Maria Ricotier, de sua casa, ouviu certos ruídos que lhe pareceu virem da casa paroquial. Uma vez, de modo especial, o barulho lhe pareceu mais extraordinário. De manhãzinha foi falar com o padre Vianney e ele disse: "Também ouvi. Provavelmente são os pecadores que se encaminham para Arns." O senhor Aniel, que era escultor,
Contava certo dia ao conhecido hoteleiro Francisco Pertinante: não compreendo como se possa dormir numa casa onde se produzem ruídos tão aterradores. Fiquei várias noites enquanto fazia as imagens encomendadas pelo padre Vianney. Um jovem estudante de filosofia chamado Dionísio confessou-se com o cura d'Ars num dia de junho de 1838. Foi recebido por um favor especial no próprio quarto do santo. Assim conta o mesmo estudante: ajoelhei-me no seu genuflexório. Quase pela metade da confissão, um tremor geral agitou toda a peça. O genuflexório se moveu, bem como todo o resto. Levantei-me aterrorizado. O senhor cura agarrou-me por um braço, dizendo-me: não é nada, é o demônio. No fim dessa confissão, o padre Vianney decidiu sobre o meu futuro. É preciso que te tornes sacerdote. Minha emoção foi muito grande. Esse mesmo Dionísio mais tarde foi hóspede na casa do mestre-escola de Arnes. Em certas noites, a curiosidade podia mais do que o medo, e alguns de seus condiscípulos iam à porta da casa paroquial para escutar o ruído estrondoso que, conforme a fama, o demônio fazia. Pois bem, eles ouviram mais de 20 vezes, geralmente por volta da meia-noite, uma voz grave, rouca, que repetia: Vianney, Vianney. Em 1842, um policial chamado Napoli, que passava por grandes provas, quis consultar o cura d'Ars. Chegou à aldeia já à noite. Como já estivesse esperando à porta da casa paroquial, ouviu no silêncio da noite o horripilante chamado tantas vezes repetido. O quarto do santo iluminou-se debilmente e este apareceu em seguida, alumiando o caminho com a lanterna. Então Napoli gritou: Senhor cura, parece que vos atacam, mas estou aqui para defendê-lo. E o santo lhe disse: Ah, isso não é nada, meu amigo, é o Grapim. Enquanto dizia isso, tomava a mão de Napoli, que estava tremendo. Vem comigo, acrescentou, e conduziu o defensor de ocasião à sacristia, onde, sem dúvida, como diz o irmão Atanásio, as coisas terminaram do melhor modo possível. Soube mais tarde que aquele homem se tornou um bom cristão. Em março de 1852, uma jovem religiosa da congregação do Menino Jesus, chamada Irmã Clotilde, quis confessar-se com o santo sacerdote. Passou um dia e, chegada a noite, como muitos outros penitentes, teve que acomodar-se no vestíbulo junto ao campanário. Por volta de 1h30 da madrugada, o padre Vianney abriu a porta. Todos se precipitaram atrás dele. Mas, de repente, voltou-se e, apontando com o dedo a religiosa desconhecida, que timidamente ficara no canto mais escuro, disse: Deixai vir aquela jovem. Irmã Clotilde seguiu-o. Apenas o santo se adiantou para a nave da igreja, ouviram-se estranhos rumores, como uma alteração de homens enraivecidos, e então murmurou o cura d'Ars ao ouvido da pobre irmã assustada: Não é nada, é o demônio que faz isso. Um fato no qual o padre Vianney e a multidão viram uma agressão mais notável do demônio, comoveu os peregrinos e os confirmou na convicção de que o espírito maligno agredia exteriormente o cura d'Ars. E assim, caros visitantes, chegamos ao final desta segunda parte da história de São João Maria Vianney. Continua na parte 3. Se gostou, curta, compartilhe e comente. E inscreva-se se ainda não é inscrito. Obrigado pela companhia e participação de todos, e até a terceira parte da história de São João Maria Vianney.